Saudações, caríssimos ouvintes do Convergery. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e aqui junto comigo está o Rodrigo. E aí, doido? Beleza, meu caro? Bom, e aí? Quanto tempo? Pois é, né? Faz tempo que a gente não grava. Faz tempo que eu não te vejo também, Também? né? Nossa, não aguento mais ver tua Fusca. Pelo amor de Deus. Cara, eu não sei há quantas horas a gente tá conversando. Tem noção? É. Se fosse pelo menos o mesmo assunto... Bom, aguarde, aqui é o começo de um mês. Putz, 2 meses. Pois é. Não seja tão pessimista, seu melancólico. Ai, fazer o quê? Bom, caríssimos ouvintes, vocês que estão ouvindo a gente já sabem melhor do que ninguém que este episódio está disponível no YouTube. Então, assine lá o nosso canal, curta, compartilhe, comente. Também está disponível no Spotify, Deezer e demais plataformas ali. E, por favor, nos siga no @Convergery no Instagram. Estamos lá com alguns seguidores, falta pouco para sortear o livro do Hobbit, Rodrigo. Pois é. A edição de luxo com capa dura e é o mapa do Thorin, que tá ali na minha prateleira, enroladinho no plástico. Tá bonitinho ali. Tá dizendo Mileia. Na verdade tá dizendo leia-me, porque não se começa com pronome oblíquo. Tá? Olha, eu sou da favela, mano. Ou melhor, como você mesmo disse, é licença poética. Dá licença, poeta. Ai, bom. Seja menos. Tá. Então nos siga lá no Instagram, tem também os nossos perfis pessoais. A gente fala umas groselhas aí, reclama das coisas, mas no fim das contas tamo lá. Fazer o quê? É melancólico, e melancólico é assim. E Ei, Gabriela. Pra gente adentrar, eu não falei. É assim. Vou morrer assim. Daqui a pouco eu vou falar a condição sine qua non, aí vai ser a Marília Gabriela. A condição sine qua non, seu pujante, acachapante. Não, mas a Marília Gabriela falando lá, sei lá, MC Bin Laden, por que a condição sine qua non? Imagina que MC Bin Laden sabe o que é sine qua non. Você ouvinte, sabe o que é sine qua non? Será? Me conta lá no post, que eu quero saber se você sabe. Sabe o que é um sine qua non? É de comer isso daí? É por um cachorro, acho. Um cinema, a fachada sine qua non. Eu não entendi o porquê do cachorro. Também não sei. Puta merda, Bruno. Tá inspirado hoje, hein? Foi o aquecimento, funcionou. Ai, bom, falando em groselha, falando um monte disso, então, Rodrigo, por favor, qual o tema de hoje? Hoje nós vamos começar uma série, para a alegria do Bruno, que ama séries, né? Yes! Nós vamos fazer, então, a série dos temperamentos, né? E vamos falar do Manual de Instruções dos Temperamentos, ou Manual de Sobrevivência, se você preferir. E vamos começar com o melhor temperamento de todos para analisar. Afinal de contas, esse é o podcast mais melancólico do Brasil. Exato, e outra coisa, para qualquer um que vai fazer psicotécnico, algum exame assim, se você desenha lá algo que não tem chão, ele já demonstra que você é louco. Tá? Já é uma coisa que os psicólogos fazem. Você desenha pessoa e não desenha o chão, ou se você desenha chuva e ela não cai no chão, isso já denota uma certa loucura. Olha, pulgas foram plantadas atrás da minha orelha. Então, Meu Deus, como é que eu passei no psicotécnico? teve desenho? Se tivesse desenho, Mano, eu nunca desenhei chão na vida. tá vendo? Então, justamente porque a gente quer firmar e ter uma base sólida de conhecimento, nós começaremos pelo chão. E o chão é melancólico. É isso Não aí. adianta. E por que o melancólico é chão? Porque ele tem essas características, ele foi feito para ser pisado. Olha o drama. You are the drama queen. Não, o melancólico ele foi feito para dar segurança. Ele tem essa capacidade natural de demonstrar essa segurança. Às vezes ele não tem nada dentro ali que estruture, mas ele consegue passar essa segurança para os outros, ele ajuda os outros a chegarem e firmarem. Por isso que ele é um excelente conselheiro, né? Sim, muito bem. Mas vamos lá. Vamos destrinchar esse negócio por partes. Então vamos lá, Jack. Vamos lá. Por que a gente chama então de chão, de terra? Bom, porque
O elemento, né, o qual se faz uma boa referência ao melancólico é justamente a terra. Quais são os dois componentes que formam a terra? São os componentes seco e frio. Isso. O que significa ser seco? O que significa o componente seco? O componente seco, ele não abraça, ele não é assim, ele não dá essa... Você coloca a mão na terra, por exemplo, gruda uns pedacinhos ali, mas ela não é como a água que fica ali, ela abraça totalmente e envolve. Sim. Não somente abraçar e envolver, mas a questão de manter a sua forma. Porque vamos pegar, por exemplo, a areia. Uma coisa é a areia seca, outra coisa é a areia úmida. Sim. Né? Porque quando você pega a areia úmida, você consegue manipulá-la. Ela fica mais grudada. Né? Tanto que ela fica até mais fria. Sim. Quando ela está mais seca, ela realmente escorre pelas suas mãos. Porque ela não perde sua forma de areia. Né? E o que significa, assim, então, ser frio? Frio é concentrar. Ah, mas o fundo da Terra tem o magma, tem um manto magmático. Tem, mas vamos falar de simbologia aqui, tá? Então, ser frio é a característica de concentrar-se, de interiorizar-se, enquanto que o seco é o de manter-se a sua forma. Se você já fez o dever de casa e já ouviu os outros podcasts sobre temperamentos, a gente fala disso muito lá profundamente. Sim, e também a gente pode falar na questão de temperatura mesmo, de como a matéria se comporta. Quando aumenta a temperatura, ela dilata, ela se expande. Ela fica mais rápida. Exato, porque os átomos ali, eles vão se separando um pouquinho, eles dão umas distâncias, e as moléculas ali, elas se espaçam, e por isso ele dilata. E a mesma coisa acontece quando você diminui muito a temperatura. Ela se compacta, ela fica ali quase que imóvel, então ela para de se mexer, ela se contrai. E o melhor exemplo disso é a água nos seus 3 estados. Exatamente. Né? E aí já fica a dica, sempre abasteça o carro em dias frios. Vem mais gasolina, irmão. É isso. Se você mora num país tropical, você não vai abastecer seu carro nunca. Não, mas você abastece de manhã, 5, 6, 7 horas da manhã. Tá bom, tá. Abastecer no final da tarde. Eu quero ver em pleno verão você dizer que tá frio às 5 da manhã. É o mais fresco. Fresco mesmo. Ah, merda, mano. Cara chato, deixa eu fazer meus truques de... Sempre funcionou. Nunca medi, mas sempre deu certo. E com base em que ele faz isso? No seu temperamento, no seu conhecimento empírico teórico do melancólico, que nunca fez isso na vida, mas ele sabe que é possível. Abraço, professor Murilo, professor de química, que me ensinou essa loucura aí. Enfim, ok. Melancólico. Manual de sobrevivência. Tá vendo por que precisa de um manual de sobrevivência pro melancólico? Aqui tá a prova viva. 2 provas vivas. E outra, isso é importante. Não tem tem tipos de melancólico, né? É interessante a gente nomear isso também. Sim. Mas vamos com calma. Vamos com calma, né? Quando a gente tá falando então de temperamento, toda vez que a gente falou de temperamento de melancólico, a gente falou que ele é chão, ele é pra ser pisado e não sei o que lá, mas a gente nunca aprofundou. Então, hoje nós vamos aprofundar exatamente no temperamento melancólico. O que nós vamos falar hoje especificamente? O que diabos é um melancólico de fato, né? Destrinchar quais são os mistérios mais profundos desse temperamento, né? Além de dizer como que você pode se ajudar, você que nos ouve, que é melancólico. Sim, esse podcast é feito pra você. E se você não é melancólico, isso também é feito pra você, porque a gente vai dizer como que você consegue conviver com o melancólico, não querendo matá-lo, mas pelo contrário, ajudá-lo. Exatamente, e não destrinchar um melancólico por aí também. Coitado. Eu já tô quase sendo destrinchado aqui. Olha, cara. O nego tá com uma caneta na mão, se tiver uma lapiseira. É uma lapiseira Pentel. Bom, não é uma faca. Já é um bom sinal. Olha a faca! Mas enfim, o temperamento melancólico. Então nós já falamos do simbolismo. Qual que é o principal simbolismo? É a terra. Então quando a gente fala de terra, o que nos remete à terra? Primeiro, o básico, é o chão. Só que a terra, ela tem uma característica muito redundante. Uma característica muito marcante. Que ela se marca. E ela se assenta, e ela se fecha. Né? Quando a gente fala de terra, você já teve um quintal, uma horta ou algo do tipo, Bruno? Não em casa, mas lidei bastante, principalmente quando era de escola. Estudei colégio agrícola, cara. Então a gente... Quando você deixa a terra... O que acontece quando você deixa a terra
quieta, sem cultivá-la, sem fazer nada com ela. Ixi, vai crescendo coisa, o que vai nascendo. A vida acontece. Sim, a vida acontece. Mas ali, com a terra em si, uma coisa interessante acontece. Ela vai assentando. Ela vai ficando cada vez mais compacta. Verdade. Né? E por que o mato que cresce nessa terra? Porque precisa de menos oxigênio. Né? Porque assim, qualquer lugar que você vai que tem um bendito desse mato cresce até no teto. Mano, é coisa mais seca do que uma laje. Pois é. E enfim, a vida acontece, como o Bruno bem disse. Então, a terra ela tende a se compactar. Isso aqui foi uma referência de uma conversa que eu tive com a Bruna. Olha como a gente é cabeça. Para você acordar essa terra, você tem que arar. E para arar, você tem que cortar e revolvê-la. Né? Pra daí, isso, e deixar ela preparada. Então, tem que fazer o que com a terra? Colocar ar. Por que tem que colocar ar? Porque o ar é o princípio do sopro da vida ali. Né? E não adianta, então, você ficar só com a terra e com o ar. É preciso que você coloque, inclusive, água, porque você vai ter que irrigar. Porque aquilo também vai ser um princípio de nutrição. E, além disso, se você não tiver o sol, o calor, também não vai acontecer a fotossíntese. Ou seja, melancólico, você não é autossuficiente, criatura. Exatamente. Eu sei que é difícil você entender isso, mas não. O melancólico ele tem uma grande tendência a tentar fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele vem com uma configuração de fábrica, de amor ao belo e ao perfeito. Né? Tem uma frase bonita, né, que eu já nem lembro quem foi que disse, se pá foi o padre Paulo Ricardo, que o melancólico é o temperamento que já nasce com saudade do céu. Eu acho que tá no Lavelli também, no Instituto, na página lá do Instituto Lavelli. Tem então, essa aí. Pô, é exatamente isso, porque o melancólico, ele tem um amor à perfeição. Ele vê a coisa bela e ele gosta de ver como um todo. E é assim que ele recebe as impressões também. Como assim? Ele vê o todo, ele vê o perfeito, ele vê aquilo e sabe o que é o ideal. Problema, isso faz com que ele encontre a imperfeição, que nada nesse mundo é perfeito. Exato. Então, o que isso gera no bendito do melancólico, no pobre do melancólico? Ele é extremamente crítico. O ser humano, por natureza, ele é profundamente crítico. Uma xícara cai na pia e quebra, a reação nunca é proporcional à bendita da xícara. Ah, era a xícara da minha mãe. Puta merda, não acredito que eu quebrei a xícara. Nossa, mas esses copos de hoje em dia são uma casca de ovo, né? Nunca é proporcional. Sim. Porque no fim das contas, a xícara e o copo são só isso, xícaras e copos. Sim. Né? Ainda mais quando uma criança quebra, a reação também nunca. Ai, mas eu não acredito que você quebrou. Tudo você quebra nessa casa. Né? Então, exatamente. Quando você pega isso e coloca num temperamento específico, que é o melancólico, ele introjeta isso e ele é profundamente crítico. Nossa. Porque ele sabe que existe o perfeito, então ele não aceita nada menos do que isso. O que isso acarreta? Ele acarreta justamente essa... Não é nenhuma obtusidade. É essa intolerância, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o melancólico, ele gosta de tudo sistemático e tudo do jeitinho dele, como tem que ser. E qualquer coisa que foge ali, né, fere o orgulho do melancólico e já, não quero mais. Simples assim. Tipo, é por isso que você vê também muitos melancólicos profundamente escrupulosos. Porque eu vou agir dessa maneira, que é a maneira perfeita. Isso vira neura, porque ele vai introjetando. Porque isso também é uma impressão. E como funciona a impressão no melancólico? É como uma estaca. Já enfiou uma estaca na terra? Primeira batida parece que não acontece nada. Segunda vai entrando, e conforme vai entrando vai ficando cada vez mais difícil de tirar. Então qualquer impressão que vai sendo repetida, o melancólico ele vai receber e aprofundá-la. É comum as pessoas dizerem que o melancólico ele reage às impressões de maneira débil e lenta. Qual que é o primeiro pensamento que as pessoas têm a esse respeito, Bruno? Que o melancólico... Devagar. Mas não é. Que a coisa vai acontecendo e que ele tá lá, simplesmente passivo, esperando. Impassível também, que às vezes nem demonstra paixão, né? E a coisa vai acontecendo, ele tá sendo... Só que na verdade tá sendo enfiado uma estaca, às vezes no coração dele, e isso o marca. É a mesma coisa, tire a estaca pra ver. E esse é o grande problema, as pessoas não veem o quão profundo a impressão tá entrando, e às vezes só vem quando cessa essa impressão. Que aí eles veem o estrago que foi feito. E uma outra coisa que as pessoas não veem, então elas logo... Ah, mas eu não sou assim, eu reajo violentamente. A pessoa me xinga, eu já xingo de volta. Então eu não sou melancólico. Esse é o critério mais enganoso que existe. Total. Porque o único que reage debilmente e que não tem reação nenhuma é o fleumático. Mas a gente vai ter um manual só dele. Exato.
Quando a gente fala de melancólico, quanto mais profundo tá essa estaca, mais dói. Você já levou picada de abelha? Nossa. Alérgico ainda, imagina. E já levou picada de marimbondo? Putz. Qual que dói mais? Marimbondo. E qual que vai mais profundo? Exatamente, é de marimbondo, cara. E a impressão fica muito mais tempo. Com certeza. E é exatamente a mesma coisa. Quanto mais profundo, mais dói. Então, a violência, a irritabilidade do melancólico, ela é bem grande. Ela pode não ser imediata, mas conforme vai passando o tempo, ela vai ficando maior. Por exemplo, recebo uma ofensa hoje de uma pessoa. Ah, tudo bem, legal. No outro dia, a mesma reação. Ou não sei o que lá. No outro dia, indo, a irritabilidade vai aumentando e a reação também. Né? E isso, simplesmente isso. Ah, mas então eu não sou melancólico, eu sou sanguíneo, porque eu não guardo essas coisas, eu esqueço rápido. Aposto que não. Principalmente quando se lembra desse tipo de coisa. Pode ter passado o tempo que for, mas você vai se lembrar disso e vai remexer aquele demoninho dentro de você, trazendo esse sentimento de volta, como se você tivesse acabado de sofrer aquilo. E mais do que isso, não somente quando lembra, quando você imagina uma coisa que nem aconteceu, você chega a sentir fisicamente, dada a profundidade com que as impressões ficam. Exatamente. Então, a impressão do melancólico dura durante muito tempo. E não só a impressão da memória do passado, mas também o medo do futuro. Por isso que todo melancólico sofre muito com ansiedade. Sim. Porque a ansiedade, as pessoas, não, ansiedade é muito excesso de futuro. Não, ansiedade é muito excesso de falta de presente. Entendeu? Aí, excesso de falta, né? Isso justifica meu riso. Por que que isso acontece? Porque quando você fica pensando muito no que aconteceu e você fica pensando, nossa, eu devia ter feito aquilo. Ai, mas agora já passou, não vou conseguir fazer. Ai, meu Deus, você vai perdendo força, você vai desanimando. E isso, consequentemente, te leva ou uma crise de escrúpulos ou uma de total helplessness. Como é que fala isso em português? Desespero. Desespero, muito obrigado. É um total desespero. Pô, e agora? Não vai fazer. E aí o melancólico trava, né? Porque não tem o que ser feito, não tem o que ele possa fazer, tudo vai ser imperfeito, nada vai atingir a expectativa dele, ele trava e fala, eu sou uma pedra. Exato. E o que acontece? Ele está preso onde? Na sua própria mente. Exato. Ele é o elefante que cresceu amarrado a uma estaquinha pequena. Porque o melancólico, ele é todo profundo, ele é todo interior. Por ele tender à reflexão, ele tem um contato muito grande com o seu interior, com o seu mundo interior. Sim. E ele é tão vasto quanto do fleumático, só que ele tem muito mais forma, ele é muito mais cristalizado. Então, quanto mais ele vai, mais ele esculpe. Ele é realmente uma caverna com veios d'água. Eu falei, até bonito, né? Caraca. Conforme a água vai passando, ela vai marcando. E os sucos vão ficando cada vez mais marcados, se não há alteração. Então, o principal do melancólico, a essência, vamos dizer assim, do melancólico, então, é isso. A reação dele é débil, mas ela consegue, com o tempo, ela ser profunda. E, por ser profunda, ela também se torna rápida. Ah, mas então o melancólico também ele é introvertido, então ele não vai ter relações com as pessoas. Mentira! Mentira, dizer que o melancólico não fala, que o melancólico é introvertido, é que você não conhece nem o que é um introvertido, muito menos o que é um melancólico. Exato. A questão é você conseguir tocar no que o melancólico gosta. Porque por ele ser profundo, ele nunca vai olhar as coisas por cima. Então, small talk... Como é que fala isso? Conversa de elevador com melancólico não rola. É conversinha. Quer dizer, rola se você estiver falando do vizinho, né? Falando mal do vizinho. Mas... O segredo é reclamar. Reclamar com o melancólico funciona, em geral. Mas não devia. Não devia. Não é o ideal, mas não, acontece. Mas enfim, eu vou chegar nessa parte, que esse é um clichê maldito dos melancólicos. Mas enfim, as principais disposições de ânimo do melancólico, quais são? Bom, é a propensão, como eu disse, à reflexão. Ele gosta de olhar tudo. Ele tem o famoso olhar de bisturi. O olhar dele, ele é pequeno, mas ele é aguçado. Ele quase não olha pra você, mas quando te olha, te destrincha. Vê cada detalhe, cada ruga do teu rosto. Por quê? Porque ele gosta de analisar, ele gosta de conhecer todos os meios, gosta de conhecer todas as causas e quais são todos os fins. Por isso que ele é lento de fato. Sim. Porque ele vai realmente...
foge minhas palavras quando eu tô querendo falar bonito. Mas enfim, ele vai esquadrinhando cada coisa, cada assunto. Ou destrinchando mesmo. Ele vai adentrando até o mais profundo de cada um. Exato, ele vai olhando tudo. E isso faz com que realmente ele seja lento. Uhum. O melancólico, ele é lento e pesado. Se você pede para um melancólico agir rápido, ele não vai agir. Primeiro porque ele não vai saber como agir. Então, e a covardia é você falar, pensa rápido para o melancólico. Rodrigo, passamos por uma situação dessa no sábado. Ah, é? Chegamos lá, tal, não sei o que, o carro não pegava. Meu Deus, e agora? Fulano me liga. Eu não sei se você reparou, mas é a minha cara de... Assim que a gente chegou em Osasco. Porque a gente chegou, a gente parou o carro, aí... A Sabrina fala... O carro não tá pegando, precisa fazer chupeta. Aí o Rodrigo me vira, você tem o cabo aí? Toca meu celular? Não, não sei o que... E eu... Hã? Olha, mas eu te falo que isso é tudo questão de treino. Cara, faltou 2 minutos pro trabalho. Eu fui dirigir ainda a pimboca que a gente foi. A Sabrina veio falar comigo. E eu tô no modo caça. Desliga o som do carro, só me deixa olhar o GPS. Eu quero chegar lá. Minha mente tá treinada só pra isso. Eu só fui relaxar no meio do negócio só. Aqui você vê um melancólico em crise. Por quê? Porque era fazer as coisas rápido, eu tive que fazer, e aí... enfim. E por que não dava pra fazer nenhuma delas perfeito? Também. Porque no mundo perfeito, as coisas seguem o plano. Exato. Quando não tem plano... é horrível. É igual. Você já chegou na experiência de quase ser atropelado? Putz. Já. Como você reage? Nossa, você para assim e fica... Eu paro no lugar, eu parei no lugar, eu não saí. Eu demorei, aí um amigo meu me puxou. Eu também paro, só que eu tenho um agravante, eu olho com cara de ruim. E qual é, tio? Vai parar não? Vai parar não, tio? Tá besta? Não, mas eu sempre fui assim. E assim, eu reparei que antes de eu conhecer todo esse estudo de temperamento especial do melancólico, eu já percebia que algumas pessoas elas travavam e outras saíam correndo. Sim. Até na questão do susto. Quando você assusta um sanguíneo, por exemplo, é sempre exuberante. Sabe aquele que se revela? Não é viado, é sanguíneo. Desculpa, mas eu preciso usar o termo aqui. O negão americano. Eu não sei se só tem sanguíneo lá. Ó, mas se não for, agora, se for desmonetizado, não vai ser por causa de música. Não, eu tô nem aí. Mas é incrível. Eu tinha costume de ver, tipo, eu passava lá no Instagram, no feed, fazendo mágico de rua lá. Aí o cara fazia a reação de pretos, negros, enfim, afro-americanos, whatever, o termo que você quiser. Mas é sensacional, os caras saem correndo. Não! Bitch! Não! A reação é fantástica. Eu faço, tem sanguíneo? Aí, que isso? O colérico quando assusta te soca. Mas o fleumático não assusta. O fleumático, o ápice dele vai ser erguer a sobrancelha. Uou. Keanu Reeves lá. Uou. A Bruna, ela tentou durante muito tempo me assustar. Várias vezes ela conseguiu, mas ela não percebeu. O máximo que ela percebeu foi o máximo que eu tive um tremidinho. Foi a sobrancelha. Fez, nossa, consegui. Eu queria que ela estivesse aqui pra dar testemunho disso. Enfim, é isso. Essa é a questão da reação. O melancólico, então, se ele não está temperado, ele tende muito a fazer o quê? A sonhar acordado. Sim. E ele vive muito mais nesse mundo interior do que no mundo real. O que faz com que ele fique realmente neurado, né? Então é isso. Então o melancólico tende a viver no mundo da lua, porque ele vive neste mundo ideal, ideias, imagens. O melancólico é aquele que está brigando com todo mundo, ele já imaginou tudo quanto é possível de reação, tudo quanto é possível de briga com as pessoas, só que isso nunca acontece. Principalmente de chuveiro. E quando acontece alguma discussão, nunca é como ele imagina. Exato. Porque, a pessoa com quem está discutindo não é uma plateia passiva. A pessoa tende a reagir. Sim. E porra, você não tá seguindo um script, velho? Exato. Eu lembro que uma vez eu fui... precisava resolver um problema com uma pessoa. Eu levei a pauta. E eu falei, olha, a gente vai falar disso, disso e disso. Que eu preciso resolver esse problema com você. A pessoa ficou espantada, falou assim, nossa. E era uma melancólica.
E aí ela falou, beleza, vamos seguir seu script. E funcionou. Eu fui elogiado no final ainda. É aquele que você falou no começo, que existem tipos de melancólico. Não generalize, não é porque é melancólico que é organizado. Tá? Deve ser, mas nem sempre é. Pois é, meio gordo, meio lento. Mas é que assim, o melancólico ele funciona bem com sistemas. Só que ele nem sempre é bom em criá-los. Se chega uma pessoa e apresenta o sistema, nossa, ele tá no céu. Sim. Porque, ó, vamos fazer um exemplo do meu serviço. Ou em tudo na vida, tudo que eu vou fazer. Nossa, eu não sei como é que eu faço. E agora? Eu vou estudar pra alguém fazer. Mas agora eu joguei em cima, você vai fazer A, B e C e apresenta o sistema pra mim? Nossa. Show de bola. Lê manual de jogo. Quando jogos de tabuleiro, assim, não sei se você teve essas experiências quando moleque. Pegava, preciso aprender como joga o banco imobiliário. Pegava o manual ali, de boa. E pra ele passar, uma vez que ele entendia passar isso, era facinho. Exato. Se você tem o melancólico, ele funciona muito bem com o sistema. Sim. Ele tem um problema que ele não sente segurança em criá-los. Né? Quando chega alguém que apresenta, nossa, tá no céu. Sim, vem uma coisa prontinha ali, ó, faz isso e tal. Boa, show. Fim de papo. Outra característica do melancólico é o amor à solidão. Aquela piadinha que a gente falou que ele é autossuficiente é porque realmente as pessoas não seguem um script e o orgulho do melancólico faz com que ele queira tudo do jeito dele. Né? Quando foi que eu descobri que você era melancólico, Bruno? No primeiro churrasco que a gente foi lá na sua casa. Tão cedo assim? Caraca. Sim, por quê? Por causa daquela bendita faca que você quase voou na cabeça do Gui, acho que era o Gui, porque ele cortou a carne cozida com a faca de carne crua. É lógico, que absurdo! É lógico, vai contaminar, não é assim. Puta merda, é faca. E a carne cozida tá quente. Mas tá cortando frango cru. Vai cortar o frango cru e cortar a carne que vai servir pra vocês? Não. Not on my watch. Exemplo perfeito. Caramba. Esse é o orgulho do melancólico. Que absurdo. Não. Eu tô prezando a saúde de vocês, pô. Tá bom, Bruno, já entendi. Calma. É um exemplo. Calma, filho. Eu sei. Sossegou? Eu tô Tá carminho. interpretando aqui. E tipo, rolou essa identificação, eu falei, puta, é melancólico porque eu também faço a exata mesma coisa. Lógico. Não tô dizendo que é bom, na verdade isso é ruim, tá? Então a gente tem que lembrar que as pessoas não agem como a gente. Próxima vez eu vou deixar todo mundo com salmonela. Se o salmão tiver cortado em sashimi, tá bom. Ou com Bíblia, porque tem salmonela. Ok, segue aí, Rodrigo. Nossa, você me deu câncer. Jesus, Maria e José. Também estão na Bíblia. Tá ligado que eu não vi essa vindo, cara? Eu não tava esperando. Foi muito natural. Tu foi um gancho de esquerda, cara. Eu tava de olho na direita, de repente você bate com a esquerda. Enfim. Tá. Beleza, foi assim que eu descobri que você era melancólico. É, porque daí uma vez... eu sou melancólico sanguíneo, você falou. Isso você fez essa... fez... Bom, minha culpa. Daí eu falei... Não existe tal coisa. Não existe quente frio. Mas beleza. Isso traz-nos a outra característica clássica do melancólico, que é essa concepção de vida séria. Porque tudo para o melancólico é solene. Tudo tem um ritual. Tudo tem um passo a passo. Tudo tem um peso grande. Não, mas eu não vou cortar o frango com a carne errada, com a faca errada, porque isso pode prejudicar as pessoas. Não, eu não vou falar essa palavra fora do script, porque senão a pessoa não vai me entender. E é por isso que o melancólico também não fala. E o melancólico se realiza com trabalhos burocráticos. Nem sempre. Cara, como é... Bom, eu falo aqui a minha experiência. Seguir um processo judicial é uma coisa belíssima. Você vê funcionando ali, petição inicial, o juiz dá o despacho, aí você precisa reconhecer. Cara, reconhecer firma. Aquela coisa mais solene que isso. Fazer um contrato e reconhecer firma. Que coisa bonita. Ó, aí entra a sua predominância do fio sobre o seco. Porque eu detesto burocracia. Velho, enquanto servidor público, eu odeio burocracia. Tem tanta coisa. Ainda mais
quando a gente mexe com processo com procuradores do município, eu vou direto pro último parágrafo. Nossa. Mano, por quê? Eu não quero saber o que a doutrina falou, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Corta a vírgula, tio. Só pra explicar, o procurador do município, ele é advogado da cidade, tá? Pra gente... É o advogado do município. Com advogados do município a gente já faz merda, imagina se a gente não tivesse. Mas tudo bem, mas não precisa de 4 páginas frente e verso pra dizer que eu posso prorrogar o contrato. Mas é lógico, ele vai analisar o contrato ali e vai falar, não, se isso acontecer, isso... Ele vai falar do Por que precisa de 2 páginas com recuo de 4 centímetros de citação em letra Courier New 10? Porque é assim que manda a BNT e é assim que ele fará. Ok. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Essa é a concepção séria, pesada e solene. Caramba, não precisa disso tudo. Aqui entra, só pra vocês entenderem, o Bruno, ele é o tipo de melancólico que predomina o frio sobre o seco e ele tem um aporte úmido. Que é o que as pessoas confundem com sanguíneo. Sim. Eu já sou seco sobre frio. Ou seja, eu tenho muito a minha forma. É do meu jeito, pronto, acabou. Sim. Ou seja, se vocês estão me conhecendo hoje, imagine que há uns 10 anos eu era muito pior. Ou seja, Deus faz maravilha, Deus faz a obra. Faz total. E outra propensão do melancólico é a propensão à quietude. Como assim propensão à quietude? Você está falando agora, você não para de falar de um assunto que eu gosto e que me interessa. E outra, isso é um podcast. Se a gente ficar em silêncio aqui, não adiantar lufas, né? Só que assim, em outros ambientes eu sou quieto. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende que a gente fica quieto. Por exemplo, no meu serviço. Mas você tem que ser mais proativo, não sei lá. Meu serviço está bem feito? Tá. Alguém está reclamando do meu serviço? Então me deixa em paz, caramba. Eu não tô enchendo o saco de ninguém. Eu não sou mal educado com ninguém. Tô fazendo o meu trabalho. Por que você quer que eu seja proativo? Sim. E isso é uma coisa que às vezes deixa a galera inconformada, né? A pessoa não entende. Nossa, ele faz parte da equipe, por que ele não tá assim entrosando, então não sei o quê? O trabalho tá rendendo, tá? Eu tô entrosando, eu não tô atrapalhando ninguém. Exato. Eu só lembrei de uma coisa agora, assim, pra comentar só voltar um pouquinho do Solene, a questão do melancólico, principalmente em atendimento ao público. O melancólico normalmente ele é muito educado, muito polido nas palavras. E isso faz com que na hora dele atender público em geral, tal, ele faça isso muito bem. Por mais que ele não goste, seja algo... Por mais que ele deteste gente, exato. Ele se dá muito bem com gente. Exato, principalmente com gente desconhecida, assim, que não precisa... Que é só resolver um problema ali e tal. Ainda mais gente que é um pouco inferior. Exato. Como assim um pouco inferior? Você está falando que eu estou falando hierarquicamente. Exatamente. Né? Ok. Eu não sei você, Bruno, mas eu travo na frente de uma autoridade. Né? Porque com essa minha acepção séria, eu respeito muito quem é meu chefe. Sim. Sim. Não chega a ser medo, mas é um respeito tão grande que quando eu perco, puta, aí já era. Mas até eu perder... Exatamente. Exatamente. E eu falo isso a minha primeira vez que eu fui fazer despachar com um juiz. O que é despachar? Você foi fazer macumba? Não fui. Mas é quase, porque tem que fazer pra dar certo. Depende do juiz. Tem um ditado no meio jurídico que diz o seguinte: bunda de neném e cabeça de juiz, você nunca sabe o que vai sair. E muitas vezes sai a mesma coisa. Verde abacate. Exato. O filme do Exorcista. Cara, do nada, eu nunca tinha feito isso, né? Eu tinha ficado 2 anos no escritório, fui pro outro, aí o meu chefe falou assim, não, leva essa petição aqui, mas você precisa despachar com o juiz. Você vai no gabinete do juiz, conversa com o juiz, apresenta a petição. Petição é uma folha lá, é um pedido. Literalmente. É literalmente uma pedição. Você vai estar pedindo alguma coisa. Você está pedindo algo. E aí você apresenta isso para o juiz, e o juiz ele vai dar o despacho dele na própria petição. Ou seja, o que é o despacho? Ele vai pegar a petição, vai ler e vai julgar esse mérito. Vai falar, olha, tá pedindo tal coisa, ou estender o prazo, pedindo para expedir uma determinada guia. Porque daí, com o despacho do juiz, isso já elimina uma fase dentro ali. Porque se eu coloco essa petição pelo meio normal, essa petição é pega,
juntada no processo, o processo inteiro vai pro juiz. Ela começa e com aí um negócio volta. chamado protocolo distribuidor, que é a boca do inferno, porque você... Vai sortear pra onde vai. Exato. E não somente isso, mas fica lá porque tudo vai lá. Tudo. E Se aí- você quer cortar um cut corner, você vai direto com o juiz. E ele pode Exato. deferir ou não. O que é o deferir, Bruno? É dizer sim. Ele fala sim ou não. Deferir. É justamente julgar esse mérito. Se é sim ou não. E aí você já tem essa resposta na hora. Ou seja, só que os juízes são ocupados. Eles estão fazendo isso sempre. Você pedir para despachar para um juiz é algo natural para o advogado. Mas para o estagiário... Depende do estagiário, porque tem estagiário que acha que manda mais que advogado. Então, mas para um estagiário que nunca tinha feito isso, melancólico, bom, cheguei, eu travei. E outra, o meu chefe já tinha falado, não, esse juiz aí, eu sou brigado com ele, a hora que ele ver meu nome, ele vai descontar no C. Eu, beleza, obrigado. Ok. Aí eu fui lá, tal. Quase falou, desculpa, senhor. Eu cheguei pedindo desculpa. Desculpa atrapalhar, senhor, Vossa Excelência. Cara, eu tava travado. Aí minha segunda vez foi lá em São Paulo. Acho que eu já contei que a juíza me mandou sair da Brigou com sala, você. brigou comigo e tal. E aí, a terceira vez foi com o juiz daqui. Eu entrei, pedi licença, né? Pedi por escrever diretor ali pra entrar ao gabinete. E o juiz me ofereceu tapa-fé. Tratou como gente. Eu fiquei chocado. É lógico, e justamente por isso. Eu travei perante uma autoridade. Poxa, é um juiz. Que junta tudo que a gente tá falando agora, né? Exato. Tem a solenidade, tem a hierarquia, tem o script, Exato. a pensar rápido. É isso que eu falei da questão da burocracia, que o melancólico se realiza quando ele vê essas coisas. Porque realmente é muito bonito. Só que, na verdade, o que é? O eixo jurídico, na verdade, ele é um triângulo. Não uma pirâmide de hierarquia, mas ele é um triângulo. É o poder judiciário, a promotoria e o advogado. Os três estão no mesmo patamar do sistema jurídico. Não tem uma hierarquia que o juiz manda mais que o advogado. Caramba, falar isso na frente da OAB, a OAB surta. É como os sumos sacerdotes. Rasga as vestes lá, vira bicho. É complicado. É. Mas enfim, isso tudo é um reflexo, né, dessa solenidade. E a propensão à quietude também faz com que o melancólico queira ficar no seu canto. Que é o que você falou aí também. Agora eu entendi a questão da burocracia, mas eu detesto burocracia. Né? E qual que é a diferença então dessa quietude do melancólico ser reservado? O melancólico, ele é muito bom escrevendo, mas ele é péssimo quando tem que falar. Exatamente. Eu vejo isso quando eu vou mandar áudio no WhatsApp. Eu falo, nossa, parece um macaco falando, gente. Pô, Você lembra quando você me falou isso? não lembro. Eu não sei que a gente tava conversando, que a gente tava querendo dizer a mesma coisa. E aí você falando, mandando áudio. Eu não nem lembro o que era. Mas Era do Converge. era algo do Converge. Ou quando a gente tava discutindo a leitura dinâmica. Também A gente tava dizendo a mesma coisa. a mesma merda aí. Enfim. Mas enfim. E toda essa reserva, toda essa quietude faz com que o melancólico seja o quê? Irresoluto. O que significa irresoluto? É indeciso? Não só. É. O melancólico ele toma boas decisões. Só que ele não permanece nela. O melancólico ele nunca termina o que ele começa. Ouça-me bem. O melancólico nunca termina o que começa. Pô, agora você me confundiu. Agora eu sou melanguíneo. Não confunda. A diferença do melancólico para o sanguíneo, que o sanguíneo ele muda por quê? Porque, uma coisa nova, ele muda o foco de atenção. O melancólico, primeiro que ele desanima, ele acha que não vai conseguir, não, acho que esse não é o melhor caminho. E de tentar fazer tudo, ele não faz nada. É o recalculando rota. É o recalculando rota. A cada curva. Exemplo perfeito. Porque, poxa, eu não consigo me manter porque eu estou sempre na dúvida. Nossa, mas será que essa escolha que eu fiz é a verdadeira? Não, vou tentar aquele outro caminho. Putz, não deu certo, acho que é aquele outro caminho. Sabe aquele desenho da fila? Que o bichinho vai mudando de fila em fila? Esse é o problema da irresolução do melancólico. Sim. Porque ele tem uma tendência a querer a coisa certa e perfeita. Só que, de novo, não existe a coisa correta e perfeita. Então você tem que ver o melhor que dá pra fazer. Né? E com essa história de ficar pensando lá pra frente, vendo tudo que pode dar errado, e com essa tendência a ver só o lado negativo das coisas, pô, aí o bicho pega. Ou melhor, não pega, o bicho para, o bicho come. Trava.
Porque assim, o melancólico tem um grande problema, que ele desanima de todas as coisas que ele começa, mesmo que seja uma coisa boa. Né? Pô, exemplo prático, esse bendito do podcast. Quantas vezes eu já não pensei, cacete, eu não quero gravar hoje, eu quero dormir cedo e não sei o que lá, não, mas beleza, eu tenho compromisso, eu vou fazer. Né? E, não sei se acontece com você, mas tudo que eu não quero fazer, eu faço, eu fico feliz depois. E acaba sendo melhor. Quando eu quero muito uma coisa é uma bosta. Agora vamos falar, só voltando um pouquinho na nossa conversa. Qual foi a sua reação quando a gente terminou a pauta? Lá, a pauta dos próximos podcasts. Você falou, agora sim eu tô animado. Aí a hora que a gente decidiu um outro lá, agora eu que animei. Justamente. Desculpa, essa me passou batido, não reparei que a gente falou isso. Falou, foi igualzinho. Eu não reparei. Justamente, você animou, que eu falei, antes da gente gravar o episódio de hoje, a gente tava fazendo a reunião das próximas pautas. E aí foi justamente isso, a hora que a gente definiu um caminho lá, o que na nossa linha editorial, que a gente vai falar ali e tal. E aí deu certo, o Rodrigo falou uma hora, depois eu falei, ué. Casou, e a gente mantém fiel. Funcionou. Isso aí. Seguimos a burocracia do caramba. Mas enfim. Outra característica negativa do melancólico, né? Que é um defeito. O melancólico ele é lento e pesado, como a gente disse. O que significa que ele é lento? Ele é lento porque ele precisa processar as coisas. Como assim ele precisa processar as coisas? Melancólico, entenda o seguinte. Você está no seu direito, tá? Você pode querer fazer as coisas no seu tempo, né? Só que vamos ter um pouco de discernimento. Porque como assim discernimento? Porque assim, como o melancólico ele quer tudo perfeito, ou ele vai alargar mão de tudo do seu tempo, vai querer fazer tudo rápido que nem um colérico, ou vai querer fazer tudo que nem um fleumático. Vamos ter meio termo. Melancólico, você precisa da quietude, você precisa da reflexão e você precisa fazer as coisas no seu tempo. Só que tem coisas que você precisa decidir rápido. Sim. E de que forma você decide isso? Exercendo a virtude da prudência. Né? Com o hábito da prudência, você desenvolve uma outra virtude, chamada sagacidade. Né? Sagacidade é o que cura isso que a gente falou dessa indecisão. Porque da mesma forma que a experiência ruim, ela crava no melancólico como uma estaca, da mesma forma se arraiga, cria raízes os bons hábitos. É a mesmíssima coisa. Isso foi um exemplo de sagacidade. Você não sabia o termo, ali adequado e voltou. Porque eu já tô acostumado, porque eu sou um macaco falando. Eu faço a mesma coisa. Os meus primeiros 14 anos de vida, nossa, eu não falava porque eu não sabia falar. Não é porque eu não tinha o que dizer, é porque eu não sabia falar. Não é à toa que as pessoas achavam que eu tinha problema. Eu achava que eu tinha problema. Mas tenho certeza. Eu sobrevivi. Pouco importa. Mas enfim. E outra, em seus trabalhos. O melancólico ele gosta de fazer tudo no seu tempo. Eu tenho um péssimo hábito quando uma pessoa vem me acelerar. Quanto mais você me apressa, mais devagar eu faço. Você vai querer fazer do meu jeito ou do seu jeito. Funcionário público ainda, Jesus. Temos um perfil. Eu fazia isso muito com a minha irmã. Minha irmã é colérica. Nossa. E assim, você sabe bem como funciona. Quanto mais você me apressa, mais devagar eu faço. Exatamente. Já até vou expor algo aqui. Justamente, eu tava em reforma em casa esses tempos atrás aí. Foi um caos. Porque eu tive que desocupar todo o meu quarto em uma semana. E ele ficou desmontado por 3 semanas. E tinha a tralha lá, que eu aposto. Meu caro. Agora você imagina, tudo que era do meu quarto espalhado entre o corredor, a sala e o quarto da minha mãe. Nossa. Era uma trincheira pra você. Nossa. Não, e aí o dia que ficou pronto, que eu podia realmente arrumar, a minha mãe falou exatamente assim: vamos lá que eu vou te ajudar a fazer. Eu falei, não, você não vai me ajudar a fazer, porque você quer fazer tudo rápido, você quer que eu suma com as coisas dali sem organizar. Ela, então, eu quero quantidade e não quero qualidade, vamos lá. E eu falei, não obrigado. Falei, não obrigado. E fui tomar um banho. A hora que eu voltei, ela tinha colocado tudo no meu quarto de qualquer jeito. Eu tô organizando até hoje. Tem coisas que eu perdi para sempre. Normal. Enfim. Mas enfim. Falam que 3 mudanças é igual a um incêndio.
De tanto de coisa que você perde. Olha, nessas horas, a minha predominância do seco, eu jogo tudo fora que eu não acho útil. Então, mas era exatamente isso que eu queria fazer. Eu olhar as coisas ali e falar, não, isso vai pra fora, isso aqui, eu dou, isso vai embora, tal, não sei o quê. E eu pude fazer isso. Agora que eu tô mexendo tudo lá. Tem que fazer uma operação cirúrgica, né? Exato. E, enfim. E aqui a gente vê também o problema do orgulho do melancólico. Exatamente. Fazer sozinho. Isso tudo é orgulhoso. Sim, o melancólico ele precisa aprender a pedir ajuda. É aquilo que eu falei da mistura dos 4 elementos. Exato. Em arar e cultivar a terra. Né? Porque, melancólico, você não vai morrer sozinho. Se você morrer sozinho, você vai morrer triste. Né? Você tem a tendência à tristeza. Foge disso. Eu vou entrar no mosteiro pra ser sozinho. Vai aqui pra você. Olha, mas sabe por que o melancólico ele tem essa tendência de querer ir pro mosteiro? Por causa da primeira qualidade dele. A propensão à oração mental. Né? Só que assim, aqui eu vou fazer vamos jogar as vergonhas, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Abandono à Divina Providência, que ele tem um trecho que diz o seguinte: quando nós estamos com sede, a primeira coisa que nós devemos fazer é largar os livros e ir tomar água. Né? Eu, durante muito tempo, eu fui aficionado pela oração. Não, eu vou estudar a oração porque eu vou aprender a oração do modo mais perfeito. Eu vou saber quais são os graus da oração. Eu vou saber a diferença da oração vocal, da oração mental, da meditação, da contemplação. Sendo que eu já vinha com a meditação de fábrica. Como assim a meditação de fábrica? Quando eu estava no começo da conversão, eu ia para o sacrário com a imitação de Cristo. E eu não sabia que era meditação, mas era ali. E digo mais, se você usar o que naturalmente você tem, dá mais certo. Exato. E por que a gente tem essa propensão à oração mental? Por causa da propensão à reflexão. Exato. Porque você olha, quanto mais você reflete, quanto mais você olha, quanto mais você medita, quanto mais você contempla o Cristo, mais é que você se torna o objeto contemplado. Você olha e ele olha de volta. Sim. Então, melancólico, esquece os livros. Faça. Saia da teoria e vai para a prática. Sim. Assim como você não vai beber ler um tratado sobre como funciona a sede, você vai rezar. Os exercícios de Santo Inácio, eles funcionam bem pro melancólico ali. Sim, Justamente tanto. porque funciona. Exatamente mexe com aquilo que ele já tem. E tanto é isso que tem um livrinho da Emir Nogueira, sabe quem é Emir Nogueira, né? Da Shalom, né? Isso. Que os exercícios dele são baseados nos exercícios de Santo Inácio. Então. Tem um livrinho dela que é o Leve a Sério a Sua Vida Espiritual, que ela fala de uma moça que ela ia pra capela sempre com 3 livros, mais a Bíblia e mais o Catecismo, porque ela queria estudar e tal. O que foi que ela fez? Mandou a moça pro sacrário sem nada. Nossa. Claro que daí a moça realmente teve que rezar, né? Porque Uhum. perdeu o doce, né? Porque Exato. o melancólico, para aprender, ele tem que ser jogado. Para aprender a nadar, tem que ser jogado na água. Nossa. É a diferença da mãe coruja e da mãe águia, né? Uhum. A mãe coruja vai lá, abraça, tal, ensina. A mãe águia vai, joga no ninho, voa, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. E funciona. Funciona. Porque assim, né? É o jeito que o melancólico funciona, né? Simples assim. Sim, joga na fogueira e vai. Não, claro, não é joga na fogueira. Não, A gente vai falar depois na parte Sim, do sim, tratar. sim. Mas tenha em mente, você tem que criar a condição perfeita para o melancólico agir. Ou seja, ele vai ficar sem opção. Aham. Eu quero que o melancólico trabalhe. Legal, faz ele passar fome. Exatamente, show. E enfim, vamos lá. Então, um contrato com Deus, obviamente, ele vai se transformando, como eu falei, por causa E dessa finalmente ele vai olhar conversão. para algo perfeito. Isso. E, consequentemente, ele vai descobrir que ele é um grande benfeitor da humanidade. Como assim? O melancólico, ele é extremamente sensível. Ele é chamado de sensitivo. Porque, por mais que ele seja analítico, ele consegue perceber a miséria humana. Por essa tendência à reflexão, à análise e também a saber o que é o perfeito e ver a condição da miséria humana, ele se compadece. O melancólico, ele é muito filantropo. O que é um filantropo? Uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Sim. É muito normal você ver o melancólico que ele quer sempre ser útil, ser gentil para as pessoas com quem ele ama. E assim, que é a pessoa mais generosa que o melancólico, você conhece? Todas as pessoas generosas que eu conheço, elas são melancólicas. Claro, não perde o orgulho, mas enfim. Porque tem pessoas que eu sei que são extremamente orgulhosas. Sim. E que são bem generosas. Sim, eu tô usando de parâmetro, eu travei aqui um pouquinho, eu tô pensando na questão dessa generosidade com a do colérico. Mas do colérico eu mudo o termo. Gratidão.
A forma da gratidão do colérico, ela é bonita de ver também. Ela é mais nessa hora realmente de ser dessa filantropia, o melancólico ele demonstra algo assim mais naturalmente. Sim, e o melancólico, ele normalmente ele não espera retorno. Porque Sim, ele faz isso já não esperando retorno. Uhum. Porque no fim das contas ele sabe que se ele esperar um retorno, ele tá lascado. Exato. Então ele já se previne. Uhum. Claro, normalmente vão entender que já aprendeu como que funciona. Uhum. Porque é assim que funciona. Até cito aqui o Chesterton, né? Também, bem-aventurados os que nada esperam, porque serão eterna e graciosamente surpreendidos. Exato. E aqui eu falo o porquê que eu sempre digo, não crie expectativas, crie porcos. Por quê? Né? No final... No final, no mínimo, você tem bacon. Pois então é. isso já... Mas por que eu sempre falo isso? Porque quanto mais expectativa o melancólico ele cria, né, isso faz mal pro melancólico. Porque a expectativa... Lembra que o melancólico ele vive no mundo da lua, no mundo ideal. Então ele vai esperar uma reação perfeita. Eu vou dar esse presente, ele vai me acolher de braços abertos, não sei o que lá. Não! Você não vai... Ninguém vai atender às suas expectativas. Sim. Porque nem você atende às suas expectativas. Exato. E quando o melancólico entende isso, nossa, convivência com ele é muito fácil. Com ele, que eu digo com ele próprio. Ele lidando consigo. Consigo mesmo é isso. Simples assim. E por ser justamente conhecer as coisas, a miséria humana, é por isso que ele se torna um ótimo conselheiro também. Né? Às vezes ele pode ser um pouco duro, claro que, enfim, principalmente se é homem. Porque isso está num nível abaixo ainda do temperamento, que é da biologia. O temperamento é biológico, né? Mas enfim das contas, né? Porque assim, o melancólico ele sempre vai dar ótimo conselho. Se você segue o conselho de um melancólico, ou até mesmo de um sanguíneo também, os sanguíneos também são bons conselheiros por causa da intuição. Mas os conselhos do melancólico eles sempre dão certo. O problema é que o melancólico não consegue seguir os próprios conselhos. Né? Então, Exato. mas no fim das contas, né? Nenhuma árvore dá o fruto para si mesma. Mas enfim, é a vida. Então, essa é a grande parte boa do melancólico. No livro do padre Conrado Rock, depois de tudo isso, ele fala dos defeitos. Se você é melancólico, você achou que estava falando só dos defeitos até agora, né? Pois é. Bom, enfim. Você pega tudo isso e adapta eles à negatividade. Isso é o defeito do melancólico. Então, como que o melancólico tem que agir consigo mesmo? Bom, tem que pegar todas essas coisas para se edificar. Quais são os principais defeitos do melancólico? Eles vivem muito no passado, então eles se angustiam muito pelos seus pecados. E eles acabam perdendo a esperança. Eu sou muito pecador, Deus não vai, eu não sou digno de entrar no sacrário. Eu não sou digno de, se eu entrar na igreja eu pego fogo de tanto pecado que eu já cometi. Né? Isso eu falava quando eu era ateu. Lembra, amor? Mas assim, para o melancólico era um sinal de humildade, mas era pusilanimidade no fundo. Porque, enfim, esse é o defeito. E por conta disso eles acabam perdendo a confiança em Deus. Perdem confiança em si mesmos, perdem a confiança em Deus e têm um medo profundo da humilhação e da cruz. Ou seja, não quer sofrer. Por que o melancólico é visto como um dodói? Como assim um dodói? É o reclamão, é o chorão. Porque ele não aceita essas pequenas contrariedades. E quando eu falo de pequenas contrariedades, estou falando de coisa insignificante. Né? Já digo, mas já. Digo, por exemplo, a faca. Não, quando vai... Por exemplo, isso acontece... Quando eu era totalmente destemperado e não sabia nada, eu ficava pistola da cara, porque o meu pai colocava o papel higiênico do outro lado. Ao invés de deixar favorecido o rolo ali pra você puxar e descer, ele colocava ao contrário. E falou, mano, como isso significa? O que vai mudar? Entende? E aí, justamente, é pra olhar esse ponto insignificante. Isso é realmente insignificante. O que me custa ir lá mudar essa porcaria? O que me custa conviver com isso? Entende? Aceitar isso, poxa, tudo bem. E aí eu fui entender o porquê. E aí, nossa, a hora que eu entendi isso, muito, muito melhor. Porque ele foi criado com um monte de criança. Ele tinha um irmão pequeno. Se você deixa fácil pro rolo ali, já desmonta em 2 minutos. Se você deixa ao contrário, o negócio não sai. Eu aprendi isso por causa dos gatos também, mas... Então... Pra mim, realmente, limpando a bunda tá ótimo. O papel sendo papel.
Se bem que vacas magras a gente improvisa, né? Caga antes de tomar banho, né? Já resolve 2 problemas de uma vez. Se as pessoas fizessem isso, não tinha problema do papel higiênico no começo do corona. Exatamente. Mas enfim, essa parte da insignificância realmente. E porque o melancólico, tudo é muito intenso, né? Tudo é muito grande, é muito solene. É o que você falou de colocar pro lado ruim disso. Como tudo é solene, tudo é muito grande, tudo é muito profundo, tudo é muito intenso, dói. E aí quando dói... Tipo, é você encostar no álcool. Por exemplo, eu fiz um cortezinho ínfimo na pele em volta da minha unha. Se eu toco, dói. Pronto, isso é um melancólico destemperado zero, total. Isso faz com que o melancólico ele seja impossível de que você conviva com ele. Por quê? Pô, coisa chata, velho. Tudo que você fala, o melancólico chora, tudo melancólico ele fala. Então, porque é isso, tudo é solene, tudo tem que estar do jeitinho certo. Não, você não tá entendendo meus sentimentos eles são perfeitos. Não, tem que ser desse meu jeito aqui. Porque se não for desse meu jeito aqui, tá errado. Nossa, eu tô ficando incomodado por causa disso. Tipo, é uma forma caricata, sim, mas todo melancólico passa em maior ou menor grau pela mesmíssima coisa, né? Pode ser um pouco mais, né, mais seco, pode ser um pouco mais seco, pode ser um pouco mais maleável, pode ser um pouco mais maleável, mas tá aí. Esse é o maldito orgulho do melancólico. Falo com outro exemplo. Vamos falar das minhas misérias, né? Mesmo no serviço, eu tenho um roteiro como eu falo no telefone. Se eu tava ensinando uma pessoa e a pessoa não ensinava, não falava do mesmo jeito que eu, não, calma, você não tem que falar, você tem que falar. Cacete, deixa o cara fazer. Eu colocava até fone pra deixar o cara ser feliz. E era um fleumático, coitado. Eu lembro uma vez que eu tomei um xingo porque eu, no primeiro escritório que eu estagiei, eu ficava na recepção e a secretária ficava na sala dela, sendo que era a pessoa contrária. Enfim, whatever. Mas quem atendia o telefone era eu. E passava, tava em um dia, primeiro, segundo dia de trabalho ali, o cara me ligou e falou, no final, na hora de despedir, falou. Nossa, quase voou um sapato em mim. Você acha que tá falando o quê? No bar? É um cliente do escritório, não é falou. É tchau, senhor, tchau, bom dia, não sei o quê. Ah, se me visse falando no telefone. É nóis, velho. Então. Nossa, é um bagulho que pegou. Eu falei, caraca, é verdade. Aí pronto, vem o martírio. Nossa, não, eu sempre fui educado. Por que eu tô falou como se eu estivesse falando com o cara? Porque você caiu no seu próprio ciclo de feedback positivo. Exato. Por causa desse mesmo caricatura que ele falou. Exatamente. Nossa, eu entendo totalmente isso daí, cara. Tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Sempre preocupado. Enfim, quando o melancólico se entrega a esses sentimentos maus, isso sobra pro próximo. Como assim? O melancólico, ele é ótimo pra falar mal das pessoas. Por quê? Porque ele sempre vê um defeito. E qual que é o defeito que mais irrita o melancólico? O que ele tem, que ele vê outra pessoa fazendo. Exato. Por exemplo, isso que eu acabei de falar desse caricato, eu sei que é o que tem em mim, e é por isso que me irrita. É exatamente isso. Exatamente. E quando você vê, você fala, não, nossa, é tão ruim assim conviver comigo, daí você entra numa pequena crise e fala, nossa, vamos repensar aqui. Eu com eu mesmo, vem cá. Sim. E é o que eu falo, é o que eu brinco também, que o tanto que... Porque sanguíneos me irritam? Porque eu meu pai, cara. E aí que tá. Não sabe o que realmente me irrita nos sanguíneos? É que a maioria deles, querendo ou não, fazem com que você queira ser que nem eles. O sanguíneo ele é tão envolvente que você se vê na obrigação de ser que nem ele, mas você não consegue, você não quer. Você fala, cacete, não quero. E deixa. Isso... Bom, eu não sei, eu entendo isso, mas pra mim, o meu problema não é esse. O meu problema é que cara, quando eu vejo uma das coisas uma das qualidades ali, ou um dos defeitos que remete ao meu pai, não sei, me irrita numa potência, cara. E eu falo, mano, eu não sou assim. Eu não sou esse monstro do ódio que caiu uma agulha e eu... Caraca! Não, mas você sabe por que eu falo isso? É a minha experiência com sanguíneos. Né? Que é assim, eu sinto uma pressão social para ser uma pessoa mais para fora.
Sim. Porque eu caí naquela, não, eu não posso ser silencioso, eu tenho que ser proativo. Mas depois que eu descobri que eu posso ser eu mesmo, que tá tudo bem, eu não preciso agir que nem sanguíneo, nossa, eu amo sanguíneos de novo. Bom, eu não tive esse problema, eu sempre fui pra fora. Sempre não, depois da faculdade, a vida me tornou pra fora. Então acabo passando bem aí nesses círculos sociais. Meu problema foi justamente o inverso, foi voltar pra vida interior. Porque daí eu me deixei levar. Fui levado por estar muito pra fora e achei que a minha vida era pra fora. Esqueci de olhar pra dentro. E a hora que eu retomei esse olhar pra dentro, aí a coisa começou a dar certo. Bom, provavelmente isso realmente é uma questão de experiência pessoal, né? Porque boa parte dos meus amigos, eles sempre foram sanguíneos. Sim. Eu sempre me dei bem com sanguíneos. E eu queria tentar ser sanguíneo, né? Só que eu não conseguia. Sim. Quando eu resolvi ser eu tava... Não, você quer ter personalidade, senão você vai apanhar, seu vagabundo. Falei, cacete, eu só quero andar sozinho, me deixa em paz, filho de uma égua. Só que o cara era 1,80m, eu tinha o quê? 1,50m? Pois é. Por licença, eu uso. Mas enfim, beleza. Então, esses são os principais desafios. Então, como que o melancólico ele precisa se relacionar consigo mesmo? Com paciência. Como assim com paciência? Vamos lá. Qual que é a primeira reação de um melancólico? Tá tudo mal. Isso tá errado. Não, calma, melancólico. Meu amigo, calma. Nem tudo tá tão ruim quanto você imagina. Não, as coisas estão indo mal. Não, a China tá dominando o mundo. Calma, velho. Calma. Você... Quem é você na fila do pão? Calma. Calma, você tá usando um bracelete da China. Calma. Ai, mas o coronavírus, não sei o que lá. Calma. Não, mas a máscara é inefetiva. Foda-se. Calma. Não, mas aquela pessoa não tá usando... Calma. Entendeu que você tem que ficar calmo, né? Como assim você tem que ficar calmo? A gente tende a viver no mundo da lua e exagerar as dificuldades. Só que as coisas não são assim. Então, o grande exercício aqui é ver as coisas como são. Eu aprendi isso quando eu estava num grupo de oração jovem, que só tinha jovem, óbvio, né? E era grupo de oração. E eu estava lendo O Combate Espiritual. A Bruna, ela olhou para... Nossa, faz sentido. E tá fazendo bem para você. Ver as coisas como são. As coisas não são tão ruins quanto você imagina. Sim. E tudo tem solução. Ai, meu Deus, tem muita coisa acontecendo. Calma, filho, calma. Respira, olha, faz uma coisa. Sim. A Sabrina tá nessa exata mesma situação. Ah, é? Ela é coordenadora, ela tá lá, ela é da intercessão do grupo de oração jovem lá dela. E aí ela tá lendo justamente o Combate Espiritual. Nossa, o Combate Espiritual, ele entra no meu hall de, tipo, é os livros de cabeceira. Sim. Por quê? Porque tem essa questão de você olhar as coisas como elas são. E fazer esse exercício de realismo, cara, vai te ajudar muito uma coisa simples, você se reconciliar com seus sentidos. Como assim reconciliar com seus sentidos? Não tem problema você sentir prazer. Um banho quente, ele é bom, você não vai morrer se você não tomar um banho quente. Santa Teresa, ela mandava as monjas melancólicas delas, sabe fazer o quê? Se divertirem. Nossa. Por quê? Porque é uma tortura? Não, porque o melancólico esquece que existe diversão no mundo. Exato. E pode ser coisa ridícula. Você pode usar os 5 remédios de Santos Tomás. Toma um banho quente, dá uma risada, contempla a verdade, chora com um amigo. Você é melancólico, gosta de chorar. Quer dizer, você não gosta de chorar, mas você chora sem gostar. Acontece. E é simples. Comigo funcionou. E se funcionou comigo, que eu sou você funcionou também. Se funcionou comigo, eu que sou epítome do... Mano, eu sou tão melancólico que eu perguntei pra Bruna. Eu nem sei o que foi que eu perguntei. Nossa, se eu tivesse um temperamento secundário, qual seria? Nossa, você é tão melancólico que eu não consigo imaginar um temperamento secundário pra você. É o melancólico redundante, melancólico. Por isso que eu... Enfim, deixa quieto. Então, esse reconciliar-se com seus sentidos e botar o pé no chão e ver as coisas como são, ou viver simplesmente o tempo presente, calma, isso já resolve 90% dos seus problemas. Sim. E aqui a filosofia estoica, ela nos ajuda bastante. Por quê? Porque qual que é o princípio fundamental do Enchiridion?
que é o Enchiridion? É o manual de epíteto, você chama do jeito que quiser. Que eu desistiria de achar o certo. Ele simplesmente... A base é você separar a dicotomia do controle. O que é dicotomia? Separação. Você separa o que está sob o seu controle e o que está fora do seu controle. Se está fora do seu controle, você não tem por que você se preocupar com aquilo. Ou seja, na maioria das coisas você não tem controle. Você não tem controle sobre o clima. Você não tem controle sobre a reação das pessoas, como elas vão te tratar. Você não tem controle sobre as medidas que os governadores e o STF vão tomar. O que você libera missa, proíbe missa. Bota máscara, tira máscara. Põe Fecha casaco, igreja, tira abre casaco. igreja. Né? Exato. É. O que você tem controle? Aquilo, como você reage a isso. Trazendo para a espiritualidade católica esse mesmo princípio, é você aceitar as contrariedades. Que é aquela ejaculatória de Santo Afonso. Assim quiseste o Senhor, assim também eu quero. É difícil? Nossa. Mas com o tempo, com a prática, lembra da estaca, com a prática, tudo fica preso no melancólico. O melancólico, para ter constância, ele tem que ter a prática, tem que cravar, e de pouquinho em pouquinho. Mas você não vai conseguir mover a terra toda de uma vez. Sim. E é justamente aqui que a gente entra nessa questão. Outro exercício também, agora Sêneca também fala, é que a maioria das coisas que a gente tem medo só existem na nossa cabeça. Então, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Já que você é tão bom, meu amigo melancólico, em ver o que é ruim, você pensa, qual que é a pior coisa que pode acontecer? E eu quero que você pense na coisa mais absurda possível. Você vai ver que a mesma coisa mais absurda possível, ela não é tão ruim quanto parece. Sim. Exemplo prático, eu vou ligar para uma empresa. Tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Não, essa pessoa, ela vai me xingar, vai xingar os meus parentes, vai desligar a minha cara e vão vir pessoas com tochas e forcados para queimar a minha casa. Caraca. Não, isso não vai acontecer. Não É impossível isso acontecer. A menos o seu nome seja Frank e o sobrenome Stein. Isso, não. Mas tipo, se esse é o pior e o absurdo, isso não é tão ruim, porque, né? Você vai morrer. Sim. Todo mundo vai morrer um dia. Né? Então, mas o que desligar na sua cara? Pô, tudo bem? Ok. Você vai morrer? Resolveu o problema? Se resolveu. Resolveu, simples. Mas eu não tenho solução, não consigo. Se não tem solução, tá solucionado. Né? É simples. Lembre-se, simples não quer dizer fácil, tá? Né? Vamos deixar isso bem claro. Exato. Então, esse é o primeiro ponto. Não, esse já é o segundo, né? O primeiro ponto é ver as coisas como são. Né? Depois, né? Então, outro ponto é cultivar suas boas qualidades. Qual que é a principal boa qualidade do melancólico? Justamente o que a gente falou de ser bom conselheiro e de se compadecer com os outros. Dedica mais tempo aos outros. Exato. Sai de si. Sim, mas como assim sair de si? Eu vou então abrir uma obra de caridade que não sei o que é lá. Não, cara. Seja legal com o seu irmão. Com o seu irmão de sangue, saca? Sabe aquele cara que você odeia? Então, é ele que você tem que amar primeiro. Exato. Não se esqueça que a gente vai primeiro do dever, depois a gente vai pros acontecimentos de providência e depois para a inspiração. Opa, o que isso quer dizer? Cumpre o seu dever, depois você lida com o que a providência divina te apresenta e depois você segue as suas inspirações. E são os três, não é um ou outro. Os três são normalmente vêm juntos. Né? Então não adianta você querer ser o mestre pregador e não arrumar sua própria cama. Dever, providência, inspiração. Cara, eu gosto. Livro perfeito. Sim, isso tá no abandono da Divina Providência. Por isso que eu tô beijando o livro. Mano, o melhor livro do mundo, cara. Eu vou decorar isso aí. Que bom. Isso e o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, Santo Afonso. Nossa. E, bom, essa é a satisfação de melancólico. Sim, e detalhe, sabe o que traz uma grande alegria? Você realmente contemplar a verdade. O que é contemplar a verdade? É isso. Sim. Deus quis que isso acontecesse desse jeito. Ótimo. Não sou eu que estou no controle. E só fazendo uma análise aqui como quem contempla a realidade, a reação do Rodrigo aqui ao final de falar disso, de contemplar, é a mesma reação de quando ele come uma boa comida e ele fala, tô justificado. Você vê como a satisfação é plena. Foi a exata mesma reação.
Exatamente igual. Intimidade é uma bosta, né? Ué, não é o bisturi? Um pequeno bisturi? A gente analisa aí, tem. Mas faz sentido. Total. Só que um é o quê? Um é o espiritual e o outro é o material, é o corpóreo, é o humano. Sim. E aí você tá olhando as duas coisas com esse mesmo olhar. Sim. Então, E o prazer e a satisfação nada mais é do que consequência de algo que deu certo. simples. E beleza. Agora então, como que a gente tem que se relacionar com o melancólico? Os outros. Ai, Como os outros devem reagir com o melancólico? putz. Se o melancólico tem que ter paciência consigo mesmo, Logo. imagine quem convive com ele. Exato. Enfim, o que se deve observar no tratamento e na edificação de um melancólico? Bom, antes de mais nada, o melancólico ele é desconfiado. Ele demora muito para pegar confiança em você. Então a confiança tem que ser conquistada. Sim. Então nunca faça piada com o melancólico quando ele está falando de coisa séria. Pois é. A não ser que tenha fins pedagógicos. Como assim fins pedagógicos? Porque aquilo que ele está levando a sério, ele é uma das coisas insignificantes que a gente falou. Sim. Mas se é algo que é realmente importante para o melancólico, você vai perder ele para sempre. Sim. E é difícil ter essa distinção. Porque da forma que o melancólico fala, às vezes ele pinta aquela coisa insignificante como se fosse um meteoro vindo em sua direção. Então precisa ter essa atenção também não só a forma com que o melancólico diz, mas com aquilo, com a coisa em si. É tirar a essência dali. Então, qual que é o centro disso tudo que ele está falando? Porque senão ele vai te envolver no diálogo, você vai, da forma com que ele pinta esse quadro, você vai olhar e vai falar, não, realmente isso aqui é muito grande. Não, sim, e muitas vezes o melancólico ele age da seguinte forma: ah não, eu vou desistir de tudo porque tudo não faz o menor sentido, não, tô com muito medo, não vou. 2 minutos depois ele faz. Uhum. Por quê? Ah, eu não sei exatamente por quê, mas eu vejo muito isso na minha vida. Teve 2 situações específicas que eu falei esse não, que tipo, era só um não de medo, que a única coisa que eu precisava, eu esperava era um empurrãozinho, não, você consegue, uma pequena palavra de afirmação, né? Eu não tive essa palavra de afirmação. Daí o que falou? Não, pera, se eu não tive palavra de afirmação, o que eu vou ter agora então? Então o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer, eu não falei que eu não vou fazer de vez, eu falei, não. Sim. Gera briga? Cara, lógico, né? Porque ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo dentro de mim. Exatamente. Então, aí que entra o melancólico quando se vê nessa situação. Fale. É difícil falar? É. Mas com o tempo você vai praticando. Lembra da estaca. Nossa, a estaca é o melhor exemplo de tudo pro melancólico, né? Total. Porque assim, a pessoa, ninguém é obrigado a saber o que passa dentro da sua cabeça ou no seu coração. Lembra disso, e ninguém está pensando o mesmo que você. Então tenha a caridade de falar para as pessoas. Sim. Por exemplo, sanguíneo não é profundo. Ele vai sempre pegar a aparência. Então a facilidade que um sanguíneo tem de interpretar errado um melancólico é grande. Porque o melancólico muitas vezes está acontecendo, lá está uma erupção vulcânica lá dentro, mas a fachada está plácida. Então, melancólico, tenha a caridade de fazer as pessoas entenderem o que está passando ali dentro. Não precisa ser muito fundo, só falar. Né? E a pessoa, quando você vê que o melancólico está com um problema para falar, exorta. Mas exorta de que forma? Fala, põe para fora. É melhor. Mesmo que não faça sentido, não sei o que lá. Funciona. Quando o melancólico consegue colocar em palavras o que ele está sentindo, ele já tira um grande peso do peito. Sim. Porque ele vê que não é tão grande assim. Porque materializa. Lembra que a gente falou que o melancólico ele vive no mundo da lua. Então ele vive num mundo que não existe, né? É um mundo imaterial. Quando ele materializa a coisa, ele vê que aquilo, nossa, isso é palpável, isso é legal. Então a gente tem que exortar o melancólico à ação. Como assim? Calma, as coisas não são assim. Faz isso aqui pequeno primeiro. Sim, exatamente. É o que eu normalmente faço com você, mas a gente faz de uma forma mais agressiva. A intimidade é uma bosta, né? Enfim, mas é interessante isso que, justamente, e às vezes por estar no mundo da lua, quando ele vai tentar resolver alguma coisa, ele vai tentar com coisas muito grandes. Sendo que o básico funciona. E aí ele quer, sei lá, sabe... mandar um dirigível escrito o recado para que a pessoa veja, colocar no outdoor, estou sentindo isso, por favor me entenda. Quando é só chegar e falar, sabe?
Mas também o melancólico... Eu vi um meme perfeito, né? Tipo, foi uma foto do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, em 1995. Era ele e um computador e a Amazon estava escrito numa faixa com spray. Não compara você que tá começando com ele hoje. Que ele tá careca, bombadão. E puta merda, é a Amazon, velho. O Lex Luthor. Velho, a Amazon, cara, você compra num dia e chega no outro. Nos Estados Unidos eles entregam de drone. Mano, chegou. Eu fiquei surpreso. Eu comprei na quinta, na sexta-feira santa chegou. Pois é, olha como funciona. Mano, Só que assim, pensa, 1995 pra 2021, Sim. pô. E outro, quanto que esse cara trabalhou? O trajeto aí. Hoje ele pode comprar metade na Nova Zelândia lá pra viver isso. Mas aí que tá. É, a mesma coisa que se compara com influenciadores de Instagram. Não dá pra você começar a agir e imitar já como se tivesse milhões de seguidores. Cara, você não tem milhões, graças a Deus, porque deve ser um porre. Mas... Nossa, tem que ser um porre, velho. Imagina tanta gente seguindo. E olhando tudo que você faz. Exato. Ó, melancólico não serve pra ser influencer. Mentira, serve sim, porque tem uns que são bons. Serve. Tem uns excelentes. Mas enfim. E é isso. Encorajar o melancólico e ganhar a confiança dele. Sim, e eu falei desse exemplo daí do outdoor e tal, porque foi, novamente eu vou citar o meu negócio com a monografia, cara. Por muito tempo eu posterguei pra fazer isso, e aí minha vida tava desmoronando, não sei o quê. E de repente, em uma confissão com o meu antigo pároco, ele fala, poxa, eu fiz a minha monografia em 3 dias. Eu acredito que você vai fazer a sua. Você é muito mais inteligente que eu. Eu falei, meu Deus do céu, não sou uma mula. Mas caraca, é a palavra de afirmação. Ele falou, você consegue fazer. Eu sei que você vai conseguir. E quanto tempo você postergou essa monografia? Em uns 4, 5 anos. E fez em quantos dias? Cara, não deu um mês, eu acho que foi umas 2 semanas. Então? Estourando. E saiu. E aí que tá, eu comecei. Muitas vezes o problema do melancólico é esse. É o começar. Porque aí que tá, falta o manual. Eu traçar as regras ali. Poxa, eu preciso fazer tudo isso. Mas eu preciso começar num ponto de partida. E aí que tá, às vezes achar esse ponto de partida e traçar a rota é difícil. E aí o manter-se fiel a essa rota depois, já, pô, beleza. Aquele sistema automático do recalculando rota, se isso aqui e tal, não sei o quê. Mas quando você treina um pouquinho e fala, não, será que tem um outro jeito? Aí você pesquisa, tem. Poxa, é bom. Então eu vou incrementar, beleza. Mas, poxa, não, pode ter? Pode, mas não vai ser o caminho efetivo. É a gente gravando o podcast remoto. Tem 500 jeitos de gravar lá um negócio bonitinho. Cara, eu encontrei o que funciona. Ah, sim. E a gente tá fazendo isso. Eu tô com um cara de paisagem porque eu só falo e faço a arte e encho o saco no Instagram. O resto é tudo Bruno. Agora captar o áudio, editar essas coisas eu faço. Mas é que tá, tem outros jeitos, tem coisa mais efetiva? Tem. Eu sei? Não. Mas tá funcionando. Não, mas isso é uma coisa muito boa, cara. Porque assim, minha experiência recente. Não, eu quero fazer uma coisa. Ah, não, mas eu tenho que fazer daquele outro jeito ali. Não, mas isso aqui não tem resultado tão rápido. Isso aqui tem resultado mais rápido. Ah, não, mas eu não sei fazer. Ah, eu tenho medo, eu não sei fazer a ligação, não sei lá. Isso tudo me gera um ciclo que é o que fez eu ficar na situação que eu tô agora. Sim. É uma falta de ação. Agora fui jogado na água. Então agora eu tô aprendendo a nadar. Nada, filhão. Porque é justamente assim. O importante é começar. E daí aí que é o legal. Aí entra aquele... Eu detesto conversar e argumentar com frases prontas, mas aqui não vai ter jeito. O caminho se faz ao caminhar. Por quê? Se você der o primeiro passo, você dá o segundo. E você dá o terceiro. E aí você foca. É o dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Tô aprendendo ainda. E é difícil pra caramba. Porque as coisas mandam... Nossa, isso aqui é perfeito. Ah, legal. Não. Sim. E às vezes esse não é dito por um conforto, né? Exato. Você tem às vezes alguma coisa muito fácil. Um gato passou por aqui. Um gato correndo do nada. Bom, aqui tem 3. Em casa tem uma que parece que tem 200. Que toda hora sai correndo, não um louco.
Mas... Enfim. Outra regra prática. Sempre incentive o melancólico a trabalhar. Mantenha-o ocupado. Detalhe, estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Sim. Tá? O melancólico ele tem que estar ocupado. Você não pode exigir produtividade de um melancólico. Nossa, mas por quê? O melancólico ele não tem que trabalhar? Não tem que... Sim. Mas nisso que a gente falou. Se você conversa com um melancólico e você incentiva ele da maneira certa, ele vai estar ocupado e vai ser resultado no tempo dele. Sim. Então, você não queira que o melancólico haja do seu jeito. Né? Claro que eu tenho uma moça muito experiente casada comigo, né? Que ontem ela me fez começar um projeto. Minha página nova. Sim. E ela me leva na conversa, porque ela sabe como o melancólico funciona. Me fez começar. Começou? Agora vai. Porque ela tinha falado, dá uma ideia. Ah, beleza, a ideia tá aqui. A ideia existe de forma etérea, está lá no éter, perfeita. Ela foi me envolvendo. E quanto a isso, eu tenho uma figura muito boa disso, que é no Sandman. O Sandman lá o sonho, né? Ele é a figura do sonho, ali dos Eternos, né? E lá no lugar onde ele mora, tem a biblioteca dos livros que nunca foram escritos. E justamente, às vezes a gente deixa, nós melancólicos, a gente deixa muita coisa lá, guardada. E as coisas ficam lá. Eu vou deixar isso aqui reservado para um momento perfeito. Exato. Que o maldito nunca chega. Exato, é o Contos de Quinta. Também, na minha vida. É a minha monografia que demorou, ficou anos lá, com Sandman, lendo e rachando o bico. Entende? E, cara, essa é... Bom, da obra do Neil Gaiman tem muita coisa boa ali, mas essa é uma das coisas mais interessantes pra gente ver. Cara, tanta coisa que a gente deixa nessa biblioteca do não escrito, muita coisa que a gente deixa na ideia e falta para a prática. Então dá uma equilibrada nisso, é na hora de colocar as outras coisas na terra. De arar ali, desculpa falar da terra de novo, eu vou falar desse ciclo. Não, pode falar do chão, não quero chão. De colocar mais coisas, colocar calor, colocar umidade, colocar ar. Então justamente mexer com isso e incentivar para que a vida nasça, que a vida aconteça ali e gerar esses frutos. E demora, cara, demora. É um plantinho, uma graminha e tal, não sei o que. Aí nasce uma flor, não sei o que, de repente um caule e uma árvore. Um dia. Sim. Sabe, agora eu vou dar uma bugada na cabeça dos amigos melancólicos, porque foi a bugada que funcionou comigo. Cada estágio do crescimento de uma planta é um estágio perfeito. Pronto. Como assim? Então, assim, cada passo, cada momento é um momento perfeito. Sim. O broto ali. Ali. Bom, deixa eu pintar esse quadro aqui também. O Rodrigo acabou de dar mais um beijo no abandono da Divina Providência. Não adianta. Ele vai ser enterrado com esse livro, tenho certeza. Olha, realmente, o Gugu fala do Jean-Pierre de Caussade e eu concordo com ele agora cada vez mais. Por que não foi canonizado, cara? Mano, cheira a santidade ali. Ixi. E pra esse melancólico, mequetrefe, vagabundo, nossa. Bom, meios para os outros ajudar os melancólicos também. Então, como o melancólico leva tudo muito a sério, paciência nas piadas. Exato. Como assim paciência nas piadas? A questão da confiança. Se você perde a confiança de melancólico, você perde ele de vez. Nossa Senhora. Então, não duvide do melancólico, pelo menos não dê muito na cara. Tá? Como assim, não duvide do melancólico? Eu sei que ele não vai fazer. Tá, mas se você não demonstra, tem uma chance. Se você demonstra, até essa chance acaba. Como que eu lido com outros melancólicos? Eu dou as dicas do que funciona comigo. E o principal é, as coisas não são como eu quero. Capítulo 22 do livro 1 da Imitação de Cristo. Quem é que no mundo tem? Com certeza não sou eu, não é você. Nem tudo corre ao nosso gosto. Exato. Cara, isso dá um alívio tão grande que, nossa, mantém a alegria. Nossa, muda a nossa vida. Deixar um melancólico...
tirar o melancólico do plano das ideias e colocar na prática, na hora de agir, funciona em geral ali. Ele vai funcionando e vai começando a trabalhar. Todos os melancólicos que eu conheço que passaram por isso, agora apresentam resultados. Eles se dão bem. Sabe uma coisa que eu lembrei? Do seu aluninho melancólico que você falou. Ah, sim. Repita, vai que as pessoas não ouviram. Qual deles? Porque você falou que ele escrevia tudo certinho, que Beleza. estimulou ele a falar. Sim. Tinha esse aluninho lá na instituição que eu lecionava, e eu sempre passava atividades e tal, e ele tava sempre escrevendo. Caramba, eu quero que fale, que cai esse moleque escrevendo. Aí eu fui ver. Falou aquela identificação, né? Eu falei, o que ele tá escrevendo? Eu quero saber. Pô, minha aula tá escrevendo mal de mim? Eu quero saber, pô. Aí fui ver lá, tal, conversei com ele e vi. E aí, na verdade, quando eu fui ler o que ele estava escrevendo, ele estava escrevendo o que eu pedi na atividade. Só que ele não falava. Tá, merda, e agora? Tá, beleza, entendi. Ele tá participando. Só que do jeito dele, ele retraído e tal. Então vamos lá. Coloquei do meu lado e comecei lá a falar e vi que ele respondendo e tal. E os outros falando. Resultado, falei, quer saber? Ele tá participando? Chamei uma menina sanguínea e falei, senta aí vocês dois, agora você fala. Que você escreveu pra ela. Tal, não sei. E ele começou a interagir com ela e tal. Deu acho que umas 2, 3 semanas ele tava falando na frente de todo mundo lá também. Parou de escrever e começou a responder. Quais foram os passos que você tomou? Primeiro você compreendeu ele. Exato. Você estimulou ele ao trabalho e ao trabalho em grupo. Ele só precisava disso. Só isso. É difícil compreender o melancólico? É. É difícil superar o excesso de crítica do melancólico? É. Principalmente pro próprio melancólico, né? Sim. Quando você supera isso, cara, o melancólico tá pronto pra voar. Exato. Então, o melancólico, né, se adapte ao mundo. E eu acho que era isso, né? Algo mais pra falar? Não, melancólicos, não se desesperem. Tem jeito. As coisas dão certo. Pois é. E sanguíneos, coléricos e fleumáticos? Melancólico não é só choro e vela. Exato. Melancólico ele tem uma beleza inerente a ele que é algo bonito de ver. Que é algo justamente de como contemplar a natureza. Você contempla essa da plantinha crescendo e virando árvore é bonito. E sabendo que cada estágio é perfeito, é justamente isso, cara. É bonito de ver. Agora você pode falar de chão. Agora eu terminei minha linha de raciocínio. Não, eu gostei dessa analogia da planta crescendo, gerando frutos e tal. E realmente respeitando o tempo dela. Poxa, quando criança, nunca plantou feijãozinho no algodão, cara? Pois é. Um pouquinho levou leite pra deixar ele azedar. Mas é isso aí. Ok. Não quero nem ver o quanto de tempo que deu, porque eu sabia que esse podcast ia ser longo. Deu no mínimo 1h30. No mínimo. Isso é o padrão. Enfim. Mas, você de outros temperamentos também, aí aguarde. Sua hora vai chegar. Pois é, não acha que vai sair ileso, né? Imagina. Pois é. E logo na semana que vem a gente vai ter... Aguarde. E no próximo episódio... Oi, eu sou o Goku. O próximo episódio de Dragon Ball Z será... Não agora, tá? Segura, calma. Até logo, gente má. O melancólico funciona. Calma. Agora coléricos sanguíneos, calma. Bom. Coléricos... Não crie expectativas. Que Vai demorar. importa, né? Que importa. Então calma, vai chegar, a gente vai falar dos outros temperamentos também. E aguardem que teremos uma pauta de pelo menos 3 meses garantida já. A gente vai falar bastante de temperamento. Se você estava com saudade, tá aí. Tá aí. Vocês pediram, agora enxurrada. Pois é. Tá, então é isso, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto aí. E, pessoal, até semana que vem. Um abraço e até a próxima. Falou, valeu.